O Inove Podcast desta segunda-feira está no ar e hoje nós temos uma convidada super especial aqui conosco. Ela tem milhares de seguidores nas redes sociais, não sem razão. Ela é um sucesso, descrevendo a sua vida do jeito que ela acontece na realidade. Senhoras e senhores, nós temos o orgulho de apresentar para esta noite, no nosso Inove Podcast, Day Lima, a Creide. Nossa, que apresentação mais chique. Vou até colocar ela quando for fazer minhas palestras lá. Gostei. Que bom estar aqui. Um presente estar aqui nessa noite. Eu creio que esse bate-papo vai ser muito legal. Vamos ter uma troca muito especial. Fiquei feliz pelo convite, viu? Muito obrigada. E nós ficamos muito felizes de você ter aceitado esse convite. E eu queria que você soubesse, para a gente começar, que você foi indicada por uma legião de seguidores seus. Pessoas que a gente tem em comum como amigos e como seguidores nas redes sociais falaram bastante para a gente de você. Uma pessoa querida, notável e que tem uma aura super positiva. E é isso que a gente quer. Ai, que legal. Fico feliz. É bom a gente saber que o trabalho que a gente está fazendo, ele dá indicação, né? As pessoas indicam o trabalho. Fico feliz. Então, e você tem essa energia que contagia. E isso é importante. É importante. Eu acho que a gente tem a oportunidade de deixar uma primeira impressão positiva, né? Eu digo que quando eu era criança, eu não era dentro do padrão da beleza das meninas, mas Deus me deu algo que foi a simpatia. Então, o sorriso e o carisma abriram muitas portas para minha vida. Mas eu queria te informar que você é uma mulher muito bonita. Muito obrigada, mas na minha infância não era assim. O Senhor foi ajeitando a minha vida. Com o andar da carruagem, as abóboras foram se acomodando. Você é conhecidíssima nas redes sociais, né? Dispensa comentários. Mas aquele desavisado que não sabe quem é Day Lima, quem é? Day Lima, sou mais conhecida como Creide nas redes sociais, estou lá no Instagram, no @CreideOficial. É a rede que eu mais fomento. Eu tenho seguidores de TikTok, tá com quase 400 mil lá. Tenho também 1,5 milhão no Facebook, mas o que eu mais fomento é lá no Instagram. E lá eu mostro a minha vida real, né? A chique é falar agora lifestyle. Eu faço meu lifestyle lá, todo o meu estilo de vida, o que a gente faz, a rotina de uma mulher, mãe, dona de casa, empreendedora, e mostro toda a minha realidade lá. Eu gosto e acho bonito e assino embaixo de quem usa as redes sociais para fazer humor, para apresentar seus gracejos. E acho bonito também quem leva todo um conhecimento para ajudar pessoas. E eu acho que você faz as duas coisas numa só. Eu acho que eu tenho algo ao meu favor, que eu pego coisas complexas e traduzo elas em um vocabulário muito acessível. E percebo isso porque eu tenho uma resposta das minhas seguidoras acerca disso. Então, às vezes, são temas que foram dificuldades, por exemplo, na minha vida. E eu precisei ir em busca de recurso. E aquele recurso, ele tem a parte que é simples de se compreender e a parte que é difícil. Mas eu nunca vou trazer nas redes sociais aquilo que eu não vivi. Sim. Então, eu experiencio, vivencio e trago daquilo uma reflexão. E aquilo eu levo para elas. Então, eu vivo, mastigo e depois eu levo para elas de uma forma simples e com humor. Você tem uma eloquência facilitadora. Exato. É bem isso que ele disse. Se viu só? Chique, né? Ele tem um vocabulário rebuscado, que fala? Pode ser. Rebuscado, é chique o homem. Obrigado. Eu já vi que vou me divertir com você. E nós estamos aqui só fazendo uma apresentaçãozinha. A partir de agora é que a gente Vamos jogar as coisas aqui na mesa. Meu Deus do céu. Não sei se ele tem coisa que você pode jogar e eu não quero ver, né? A Creide está aqui com a gente no Inove Podcast, Day Lima, e que faz sucesso com o Creide Oficial no Instagram e no TikTok. Mais no Instagram, né? No Instagram, sabe por quê? Eu esqueço. Acredita que eu esqueço de postar no TikTok. E não é uma plataforma que eu consumo. Então, eu não fico lá. Sim. Eu talvez, tá perdendo de ganhar dinheiro. E tô perdendo de ganhar um caminhão de dinheiro, mas eu não fico lá. E você é uma ótima vendedora, né? Que já notei. É que assim,
eu comecei nas vendas muito cedo. Então, eu vendi coxinha no isopor, vendi sorvete naqueles carrinhos com fio, sabe? Aquele negócio. Eu vendia isso. A minha mãe era muambeira, trazia coisa do Paraguai, vendia as coisas do Paraguai. Eu sou de uma família muito simples e precisei começar a trabalhar muito cedo. E a minha mãe sempre foi uma exímia vendedora e empreendedora. A minha avó também. Então, eu aprendi com elas a vender. E eu gostava, não pela venda, mas por poder expressar a minha parte artística, porque eu nunca vendia de uma forma simplória, era sempre um teatro na escola, quando eu vendia as canetas inquebráveis, chicletes de metro que a mãe trazia do Paraguai para mim, era uma cena, subia no banco da escola, contava uma história, vendia até não querer mais. Então, a venda para mim foi uma oportunidade de mostrar o meu desejo de ser artista, porque eu sempre quis ser artista, toda a minha vida. Muito bem. Inspirado em você, eu já vou fazer o primeiro merchan aqui do Inove Podcast. O quê? Que é assinado por Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare e o Shell Box, vantagem em dose dupla para você. Inove Podcast também assinado por Arte e Impressão Digital. Tudo em serviços gráficos e comunicação visual. Precisou, ligue 3635-5001. Conrado Imóveis. Conheça o loteamento Jaboticabal. Autobrás. Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. Autobrás. 60 anos de paixão por veículos. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Arte Estofados Decor, da suavidade das cortinas à praticidade das persianas. Arte Estofados Decor, o toque final que sua casa merece. E Império das Tintas e Tintas Coral, tudo de cor para você. Senhoras e senhores, o Inove Podcast está apresentando nesta noite Dai Lima. Você está em Laranjeiras do Sul há quanto tempo, Dai? Eu vim morar aqui em 2015, início de 2015. Aí nós ficamos morando aqui 3 anos. Aí o Carlos, meu marido, Carlão Testa, conhecido nas redes sociais, ele foi terminar o doutorado em Lages. E aí nós ficamos lá 3 anos e voltamos no início de 2020 pra cá. Você tá deixando ele famosão na rede também? Ele já é famoso. Eu só não deixo muito, porque senão a meninada fica bem louca em cima dele. Eu falo, esse é o meu boy magia, me deixe. Mas ele é eles e ele não aparece muito, mas quando ele sabe a cereja do bolo, é o Carlos. Quando ele aparece, e ele bomba. te apoia em tudo? O meu marido, ele me vê muito melhor do que eu. Ele sempre foi o meu incentivador, o meu apoiador, o meu parceiro, o companheiro, o amor da minha vida. Tá, eu vou confessar. Quando ele soube que eu ia te entrevistar, ele me ligou, falou, Luiz Roberto, começa falando que ela é comprometida. Falou nada, ele nem falou nada. Tá eu olhando pra cá, que tá aqui do lado. Não, mas ele faz bastante sucesso nas redes sociais, é bem especial. Eu mostro toda a minha família, né? Mas eu tenho muito cuidado com isso, assim. Eu nunca mostrei nem as minhas filhas, nem eles, se eles não estivessem afim. Então, se não tá afim, ok, tudo bem. Não é aquela coisa que pega o celular e taca na cara e grava, custa o que custar. A gente leva isso muito leve, porque isso faz parte da minha vida o tempo todo. Então, não dá pra forçar a barra, né? Sim, você tá correto, tá perfeito. Tá certíssima. Dai, você é queridíssima, você arrebanhou milhares de seguidores nas redes sociais, mas sempre tem uma razão. Não é porque você é essa pessoa autoastral, não é porque você tem muito a dizer. É porque as pessoas, para se apresentarem para a multidão nas redes sociais, elas precisam muitas vezes viralizar. Uhum. E você viralizou com um vídeo em que você teve uma derrocada numa maquiagem. Foi o vídeo do tal dos contornos que viralizou, inclusive quando eu morava em Lages ainda em 2017. A história desse vídeo... Eu posso contar? Claro! A história desse vídeo é muito legal, porque quando nós fomos para Lages, eu trabalhei como executiva de multinacional, né? Sim. Da Vivo, por muitos anos. Então, eu cuidava de todo o DDD 46. Quando eu vim morar em Laranjeiras do Sul, eu decidi sair da área do varejo, né? E
voltar a sonhar com os palcos. E a maquiagem sempre foi algo que me ligou muito com o palco, porque eu aprendi a fazer maquiagem clown, né, de palhaço, em Teatro Mão Baby. Então, eu trabalhei em companhia de teatro, fiz projeto de escola, e eu era apaixonada. E eu falei pro Carlos, eu vou me especializar em maquiagem, porque eu não tinha, para maquiagem social, eu não tinha muita habilidade. E me especializei em maquiagem, comecei a fazer atendimento aqui em Laranjeiras, inclusive. E quando nós fomos para Lages, eu falei para ele, amor, eu vou me tornar a melhor maquiadora do bairro Petrópolis, que era o bairro que a gente morava. E aí, eu lembro que na época a gente não tinha... Meu Deus, a gente tava muito sem grana, assim. E aí eu falei pra mãe, me empreste um dinheiro aí, quando eu receber o meu acerto da Viva, eu te pago. Ela me emprestou 3.000, arrumei a garagem da casa, fiz um pequeno ateliê e eu falei pra ele, agora eu vou mandar fazer 1 milheiro de panfleto, olha que eu não conhecia nem o poder da internet. 1 milheiro de panfleto, 1 milheiro de cartão, vou pegar a minha roupa de Leleca, que eu tenho uma personagem, uma palhaça chamada Leleca, que eu vendi muito chip com ela, e inclusive foi por conta de vender chip na rua, vestida de palhaço, que eu cheguei executiva nacional da Vivo e falei, vou divulgar aqui no bairro. Falei, todo mundo vai saber. E aí eu fui pro Facebook e comecei a divulgar também nos grupos de desapego de Lages, sabe? Os que a gente tem aqui na cidade, os grupos assim lá do Facebook. E comecei a divulgar, atendi minha primeira cliente, Soraya, uma morena linda, psicóloga, maravilhosa, trocou uma ideia, me pagou 50 pila a maquiagem. Aí eu, pobre, quando ganha dinheiro, eu gasto em comida, né? Eu falei pro Carlos assim, falei, amor, se dá inteira que eu tô com vontade de comer camarão. Fomos no Bocas, um restaurante top lá de Lages, que servia umas porção desse tamanho de camarão. E eu fiz maquiagem antes de ir. Tinha atendido a Soraya, me maquiei, só que essa garagem lá da minha casa era muito escuro. E eu tinha uma ring light. Você sabe o que é ring light, né? Sim. Só que eu não tinha a ring light chique. O meu padrasto fez um balde de flor com um buraco e um bocal e colocou uma lâmpada ali. Então, ali era a minha ring light. E eu não liguei pra me maquiei e saí correndo tudo. Quando a gente chegou pra jantar nesse lugar, as pessoas começaram a me olhar muito. Eu falei, nossa, minha maquiagem deve estar maravilhosa, né? Tô arrasando. Tô arrasando. Já me tornei a maquiadora mais famosa de Lages já. Quando eu voltei pra casa e fui me olhar na luz do banheiro, eu tinha usado o pincel da Soraya, que é morena. Aí eu misturei a minha base com a sujeira do pincel da Soraya e ficou parecendo um tigre. Só que assim, não tava tão exagerado assim. Aí eu pensei, vou gravar um vídeo. Mas a intenção não era postar. Porque eu tinha feito uma página no Facebook e essa página era chique, Dai Lima Beauty. Chiquérrimo, tipo, ninguém ia saber que eu fazia humor que era tonga, porque eu sempre fui a tongona que gostava de fazer o povo mijar e dar risada, né? Uhum. Aí eu falei, vou gravar um vídeo, dramatizei a maquiagem, peguei o celular e gritei, Creide, fiz o tutorial que nós assistimos do tal dos contornos e parece que não deu certo, louca. E gravei o vídeo, mandei pra minha irmã. Minha irmã falou, louca, tô me mijando de rir, posta no teu Face. Eu falei, não, agora eu quero ser uma maquiadora renomada. Ela, ai, todo mundo sabe que você é idiota, poste. Tipo, né, moral zero na família. Aí postei o vídeo num domingo, dia 26 de março, às 9 horas da noite, na minha página do Facebook. E o vídeo simplesmente viralizou em menos de 24 horas. Foi uma coisa louca. Viralizou quanto? 10 milhões em menos de 24 horas. Vixe. Para 2017, era muita coisa. E aí, a minha página, que tinha 200 seguidores, foi para 200 mil seguidores. E as marcas começaram a entrar em contato comigo. E tipo, ai, quanto que se cobra pra divulgar? Eu falei, sei lá, R$2, não fazia ideia como é que fazia aquilo, sabe? E aí, deu uma caganeira aquele dia também, homem, meu Deus do céu, se tem uma coisa que eu me lembro foi da diarreia. Teve isso? Imagina, a Eliana, o programa da Eliana me mandou mensagem na segunda-feira de manhã, qual que é o intestino que aguenta? Não tem como aguentar. E aí me ligou para participar dos famosos da internet. A Cláudia Leite, ela repostou o meu vídeo e marcou a Eudora, que era patrocinadora dela da época. Não é patrocinadora que fala, era patrocinadora, não, enfim, não sei como que é o nome. E falou, Eudora, precisamos encontrar essa mulher. E aí foi aí que começou a minha carreira dentro da área de maquiagem mesmo, junto com a Eudora. Eu fiz um trabalho com a Eudora durante um bom tempo, fazendo palestras e treinamento para as colaboradoras. E aí eu comecei a fazer live no Facebook.
de maquiagem. Live, todo dia. Eu já cheguei a ter 46 mil pessoas ao vivo comigo em live de maquiagem. Só que a minha live de maquiagem era live com humor. Eu maquiava fazendo graça e tal, era um stand-up. Todo dia tinha um stand-up na minha página. E eu fui crescendo, fui conseguindo ter o meu sustento, não consegui mais atender no ateliê, fiquei só mesmo trabalhando com marcas. E aí entrou a minha facilidade de vender. Sim. Né? Aí eu peguei uma promotora, que era uma promotora de vendas minha da época, a Érica, falou, amiga, ela tava indo embora para os Estados Unidos, ela falou, eu vou ficar e a gente vai trabalhar junto, e ela começou a me assessorar, e aí eu fiz daquela oportunidade o meu negócio, que tá aí até hoje. E como é que tá hoje, em relação ao começo? Hoje, em relação ao começo, porque assim, eu digo que a internet, se você viraliza, ela te dá um impulso, né? Mas você tem que manter. Então eu acho que hoje eu mantenho, eu poderia estar maior, eu poderia. Eu tive crises dentro da internet, de não querer mais fazer, de fazer mesmo arroz com feijão, sabe? Então eu poderia estar maior, poderia estar com 1 milhão de seguidores. Eu acho que eu poderia, Está sabe? muito perto disso, né? Tá 800 e poucos mil. Mas eu tô muito feliz, sabe? Eu sou muito feliz com o trabalho que eu faço na internet, sabe? Porque eu aprendi tanto, assim, na internet. No início a gente fica, né, com o ego inflado. Você acha que aquilo tudo é muito top, você é top. E, na verdade, depois isso vai passando, vai se esfriando e você vai entendendo que é um propósito, né? Deus me levou ali para um propósito, de levar alegria, de levar entretenimento, de levar algo diferente para dentro da casa das pessoas, de ensinar as mulheres a se maquiar e ter uma autoestima boa. Então, só que no início lá, eu só via o deslumbre, né? Eu me deslumbrei bastante Sim. no início, sabe? É importante você falar isso. Eu me deslumbrei no início, eu me achava, assim. Você mudou o jeito de ser um pouco? Não, mas dentro de mim tinha uma coisa que, nossa, top, eu sou top, sabe? Aquele negócio de ficar inflando o teu ego, porque, tipo, era o que eu queria, eu sempre quis aquilo. E no SBT era a realização de um sonho de infância de ir na casa do Silvio Santos. Só que depois as coisas foram se aquietando, eu fui entendendo, fui me percebendo, fui percebendo que aquilo não era tudo na vida, né? Que tinham outros valores. A gente vai amadurecendo, né? Tudo que é igual quando você compra um carro, né? É massa no início. Depois você vai se acostumando com aquilo e vai entendendo para que de fato aquilo serve. O encantamento diminui. Que não é só para você dizer que você é famoso. Hoje eu digo para você que eu fico muito mais feliz de entender o que eu consigo plantar de semente dentro das famílias que me seguem, porque se a mulher tá ali me seguindo e ela consome o meu conteúdo e ela aprende comigo de alguma forma, ela leva para o seio do seu lar, porque a mulher é o esteio emocional da sua casa. E isso vai gerar uma transformação. Então, eu sei que eu vou ver resultado daquilo que eu estou plantando agora nos filhos daquela mulher. E esse é o ponto-chave. Só que no início eu não tinha essa maturidade. E agora você descobre a fundamentação desse propósito todo. A caminhada faz você aprender, né? A caminhada da vida faz a gente entender. Ô Dai, mas vamos compartilhar com quem está em casa essa história da viralização, né? Desse vídeo viral. Vou mostrar para o pessoal aqui. O vídeo contorno. Creide. Olha só. Fiz a maquiagem do tutorial que nós assistimos, dos tal dos contornos. Mas parece que não deu certo, Luca. É um meme eterno. Olha isso. Esfumei que nem a mulher disse. Tô parecendo um trem. Olha isso, gente. E a boca que disse que era para aumentar, pra ficar sexy. Misericórdia. Parece uma boca de caçapa. Não dá mais pra fazer uma cara sexy pra tirar foto. Demais. Eu tô rindo, mas eu tô chorando, Creide. O que eu faço agora? Acho que vou trabalhar com patati e patatá. O texto é perfeito. Mas não teve criação nenhuma disso, viu? Então, eu acho que eu tava vendo ali e pensando, talvez tenha funcionado porque você não fez para postar. Você fez pensando numa pessoa. Para mandar para minha família, para eles verem, né? E foi algo muito automático, assim. E por que Creide? Então,
eu não faço ideia por que eu falei Creide naquele dia. Hoje eu entendo que tem um propósito. Mas eu não tinha uma amiga Creide, eu nunca tive um apelido Creide, eu não tinha ninguém conhecido, nem uma piada interna que me fizesse falar Creide naquele momento. Simplesmente saiu. Eu sou muito boa no improviso. Sim. Então, os meus textos, na sua grande maioria, é catar a câmera, teve um insight de um tema e ir pra frente da câmera e gravar. Quando é humor, eu geralmente faço isso. Sem ensaios. Sem ensaio. E esse vídeo foi assim que ele aconteceu. E aí as pessoas... Só que ali era eu falando com a Creide, né? Ali a Creide conversando com a minha amiga, dizendo que o tutorial não deu certo. Só que as pessoas começaram a me chamar de Creide. E você virou a Creide. Eu falei, Creide, como é que é teu nome? Creide. Acho que eu ia perder a oportunidade, eu não podia perder a oportunidade. Então as pessoas falam, você criou um personagem? Eu falei, não. A Creide, ela sou eu maximizada. Né? Ela sou eu, agora ela não tem um subtexto, uma criação de personagem. Eu nunca criei a Creide, só que daí ela foi criando mais robustez ao longo do tempo, ela foi pegando mais coisas nesse humor mais chanchada mesmo, que é a Creide, né? Acabou daí, de certa forma, virando uma persona, né? Mas eu nunca criei ela, o Creide aconteceu. E além desses gracejos, se você me permite, bobos, assim, leves, o que mais você posta no dia a dia? Assim, ó, então eu sempre procuro trazer a minha realidade de uma forma reflexiva. Sim. Então, se hoje, por exemplo, eu não conseguir arrumar minha cama, para você que é homem, pode não fazer a menor diferença uma cama não estar arrumada. Mas para uma mulher gera uma culpa, porque ela não cumpriu com uma obrigação que na verdade seria dela. E eu trago essa leveza com humor, para entender que tem dias que você não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. Isso não deve entrar na rotina, mas não dar conta de tudo, tá tudo bem. A gente carrega um peso de ter que dar conta de tudo, de fazer tudo, ainda tá linda, maravilhosa e magra. É muito difícil, às vezes, esse fardo que a gente coloca nas nossas costas, né? Eu trago muito também a minha vivência de uma forma leve com as minhas filhas que estão dentro do espectro do autismo. Eu não fico falando sobre um rótulo ou um crachá que eu boto nelas e falo, elas são autistas. Mas mostro uma vida normal, uma vida leve com elas. Então, acho que eu trago essa leveza, trago também o valor de cuidar do lar, de fazer uma comida e isso servir dentro do lar, sabe? Fazer isso com amor. Eu vejo que as pessoas, elas acabam vendendo o peso de ser dona de casa, entende? E aí eu trago isso com leveza. Eu acho que isso é muito importante. Talvez eu não fale, né, de uma forma que ensina academicamente, né? Mas no meu dia a dia eu entendo que eu impacto pessoas. Aí trago ali a minha fé, meus devocionais para as pessoas. Você também fala de suas agruras, né? Falo muito de todas as coisas que eu... O que é agruras? As tristezas. Eu falo que ele tem um... Eu achei que... Ai, quem se prona, né? O que é agrura? Aprendi mais uma palavra para eu falar agora. Agruras. Sim, eu falo das minhas dores. Eu vou me controlar. Olha lá, o que é agruras? Eu vou me simplificar. Boa, isso é muito bom. Mas agrura é uma palavra que vamos combinar que nem é todo mundo que conhece, né? Desculpe. Imagina. Mas sim, eu trago muito as dores, assim, porque eu acho que a gente precisa mostrar essa parte que sim, a gente é vulnerável, a gente tem as nossas fragilidades e a gente precisa abrir. Eu me sinto responsável de mostrar isso, de mostrar a vida como ela é, porque é muito fácil você mostrar, porque a internet é um recorte da tua vida. Se eu mostrar só aquilo que eu quero de uma forma linda, vou parecer um comercial de margarina. Eu vi você na tua rede social, você falando disso outro dia, que... as pessoas, muitas vezes, elas prestam não com essas palavras, mas elas prestam um desserviço quando elas mostram uma vida perfeita nas redes sociais. Porque isso pode incomodar quem está vivendo agruras, né? Quem está vivendo o sofrimento. Mas eu acho que assim, ó, eu acho que às vezes a pessoa, ela até inspira outras pessoas, só que você olha para aquilo e na prática não vai funcionar. Você entende que aquela coisa tão bela não vai... É igual novela. E aí a pessoa pode falar, eu não consigo isso pra minha vida. E aí se frustra.
É. Não que a frustração não seja algo natural da vida, né? É natural a gente se frustrar. A frustração faz a gente ser lapidada, é importante, mas eu acho que a gente precisa mostrar o outro lado também, sabe? Fazer um conteúdo legal, bem bonito, apresentável, eu acho legal. Acho que é muito bonito isso. Mas eu acho que é importante mostrar que existe um outro lado. Sabe o bastidor? É Sim. importante mostrar. Eu penso, qual é a reflexão que você faz? Você é essa pessoa encantadora, né? Que ri com uma facilidade esplendorosa e tal, e que deixa o ambiente mais leve. Mas isso não é suficiente para atrair milhares de pessoas. Ensinar lá um trato de cozinha, uma dica com as crianças, com a família, ou falar dos problemas que te impulsionam, que você teve lá atrás e que te fazem ter uma mente de superação hoje, isso muita gente faz. Mas a que você atribui esse carinho tão especial que as pessoas têm para com você? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente às vezes fica tentando buscar algo que, nossa, esplendoroso, é sobre isso, nossa, é. Não, é o simples que gera o extraordinário, sabe? Talvez as pessoas que me seguem e me consomem, elas só querem isso, essa leveza. Aham. Uma vida leve, uma mulher que traz o seu cotidiano de uma forma leve. Eu quero sentar e ver a Creide hoje. E eu quero saber como eu posso aprender com ela. Porque quando eu trago... Porque é muito diferente você ver alguém que está falando superficialmente, que ela foi lá, criou um texto e ela está falando, e uma pessoa que fala com propriedade. Toda a vida. Elas conseguem entender. É. Elas sabem que o que eu trago é o que eu vivencio. Principalmente as que me seguem. Ontem eu fiz um post dos contornos novamente. E assim, muitas mulheres que me seguem há 8 anos. A pessoa não vai te seguir há 8 anos e ver a mesma coisa todo dia, ver teus filhos crescendo, você fazendo comida todo dia, se aquilo não acrescenta algo na vida dela. Eu acho que às vezes a gente quer buscar algo, sei lá, você pode ver de outra forma, mas eu vejo que é esse simples, é o meu simples que gera o extraordinário na vida das pessoas. Mas você não acha que tem uma força do universo, uma mão de Deus aí? Não, isso... Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, de 5 anos para cá, muito mais eu tenho essa compreensão. Eu acho que o Creide, eu não entendia por que do Creide. Quando eu me converti, eu tive um conflito interno sobre o meu nome, que é Daiane Cristina de Lima, e Creide. Eu ficava, mas esse é o meu nome. Eu fui batizada com esse nome. Por que Creide? E um dia eu tive uma revelação através de uma pastora que me mandou mensagem e disse que ela teve uma revelação sobre o nome Creide, que é Creide. Ah, sim. Que é Creide, que é realmente o meu chamado. Eu tenho um chamado evangelístico para levar Deus para dentro da casa das pessoas de uma forma muito leve. E é o que eu faço diariamente, através da minha vida, da minha rotina. Sim. E sim, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, Deus me diz que o meu propósito é levar para as mulheres valores perdidos. Mas eu acho que você faz isso com uma cadência que ela é indispensável. Você cadencia o seu humor com essa visão que você passou a ter. Porque às vezes as pessoas, quando elas mudam o viés, elas acabam parando de entregar aquilo que elas podiam transmitir, porque as pessoas... Viu, mas não era essa que eu estava seguindo. Agora está falando de Deus. Então eu acho que você cadencia muito bem. Você faz isso com uma leveza tal que as pessoas assimilam sem deixar de curtir aquilo que elas sempre curtiram em você. Mas então, assim, eu não tenho para te dizer que existe uma receita. Isso sempre foi meu. É nato, assim, que foi se aprimorando ao longo do tempo. Eu não tenho essa cadência, não é algo preparado por mim dentro do script. Eu não sei te responder esse diferencial. É uma leitura que eu fiz. Entendeu? Então, essa leitura que você está tendo eu entendo dessa forma, que eu sempre levei com leveza. Tive alguns altos e baixos depois da minha conversão de conflitos internos meus acerca dos conteúdos. Perdi seguidores, inclusive. Perdi vários seguidores, mas depois se renovou dentro das minhas redes sociais. Mas levar a vida com leveza sempre foi o meu lema de vida. Mas a vida já foi dura com você, né? Muito dura, com todo mundo já foi, né? Eu já tive uma vida muito dura, já
A minha infância foi uma infância muito feliz. Eu Sim. fui uma criança muito raiz. Eu brinquei pra caramba, mas a minha vida feliz era fora de casa. Sim. Então eu brincava muito. E eu tive uma família muito disfuncional. Um pai alcoólatra, uma mãe que vivia um relacionamento abusivo, meu pai era muito agressivo e essa era a vida que eu levava. Então, por isso que eu gostava de brincar na rua. Ah, tua infância foi triste? Foi. Tive muitos momentos difíceis pra caramba. Ver o que meu pai fazia com a minha mãe, ver o que as pessoas falavam do meu pai na rua, porque ele também não era bem visto na rua, mas eu tive uma infância feliz. Acho que Deus deixou muito reforçado uma infância feliz que eu tive, sabe? Eu carreguei até um tempo atrás os traumas, porque a gente vai carregar aquilo, fica registrado na memória, né? Mas eu digo que hoje eu sou uma pessoa bem liberta de todos os sentimentos ruins que me rondaram por muitos anos na vida, acerca da vida que eu vivi. Sim. Em 2021, a minha mãe morreu durante a pandemia. Não de Covid, mas morreu durante a pandemia. E você fica muito choroso naquele período e você fala isso que houve. Uhum. Então, eu passava a ter acesso a conteúdos de psicólogos, de gente, de terapeutas e tal. E eu tive contato nesse ano com a psicóloga Pamela Magalhães, Sim. que é um dos grandes nomes da psicologia no Brasil. E eu, vendo suas redes sociais, vi que você fixou lá uma entrevista que você concedeu para ela, né? Falando um pouquinho dessa história que você acaba de me relatar, de família e tal, né? Vou mostrar um trechinho dessa entrevista que você concedeu. É um podcast, Eu né? vim de um lar bem desestruturado. A minha infância foi uma infância bem parece difícil. Então, eu terapia. voltava pra casa, mas eu não queria voltar pra casa, porque eu sabia que quando eu voltava pra casa, ia ter violência, ia ter grito, ia ver meu pai bater na minha mãe. E as pessoas não entendiam porque eu tava rindo. Até que quando eu era adulta, agora em 2020, eu lembrei pra onde eu ia. Na minha cabeça, um homem me pegava pela mão e me levava para um lugar onde tinha um gramado bem verde e tinha uma árvore linda. Esse homem, ele me levava de mãos dadas. Eu sentia a mão dele muito forte segurando a minha mão, mas eu não o via. Mas era a mão de um homem. E ele me colocava sentado num balanço que tinha nessa árvore. E ele me balançava, ele me puxava bem alto assim, e quando ele soltava, dava frio na barriga. E quando dava frio na barriga, eu ria. Então, quando eu tava na casa da dona Cacilda, que era a mulher que me acolhia, da dona Nádia, eu tava rindo. Só que eu só fui lembrar disso há 5 anos atrás. E era esse ambiente que eu ia. Então, Deus preparou pra mim um ambiente seguro. Embora tudo que estava acontecendo me ferisse, ele me resgatava. Nós recebemos mensagens do universo a todo momento. Falo que nós não estamos sozinhos e que depende muito do quanto a gente permite que isso entre em nós. O quanto nós estamos dispostos a enxergar além do óbvio. Quanto a gente lê as mensagens que nos são transmitidas o tempo todo. Que a gente acha que é o acaso, que é coincidência, que é coisa da nossa cabeça, que não tem nada a ver, que a gente está ficando louco, ou que a gente está com muita coisa para fazer e não tem nem tempo para essas coisas. Mas o tempo inteiro a gente recebe convites para assumir o lugar que precisamos. Ela é ótima, né? Ela é Assumir e maravilhosa. receber o seu lugar de fila. A Pamela é Sempre incrível e a nossa conexão já tem muitos anos, assim. E aí Sim. um dia eu comentei no Instagram dela, né, do Parasiterapia, e comentei, nossa, que episódio legal e tal. E aí ela me mandou mensagem no WhatsApp, ela falou, amiga, eu queria muito que você viesse participar. Eu falei, meu Deus, vou correndo, quando, né? E aí a gente marcou e eu fui pra lá, eu gravei tanto que eu gravei com ela no início do ano. Sim. E o episódio acho que foi ao ar, acho que 2 meses atrás. Demorou bastante pra ir pro ar. Ah, foi recente. Foi pro ar agora, acho que faz uns 2 meses. Mas eu gravei no início desse ano. E foi muito especial ir lá, a nossa conexão lá. Deus preparou algo bem... Nós vivemos o sobrenatural naquele lugar, sabe? Uhum. Muito além, que a gente até comentou, que foi muito além do que foi pro ar, assim. A gente viveu algo... Ela se emocionou ali com muitas você, né? vezes e depois muito mais. Eu entendi da parte de Deus que tinha uma mensagem que precisava ser entregue para ela e Deus testificou para ela e mostrou provas de que o que eu estava entregando para ela naquele dia era uma verdade vinda dos céus para a vida dela. Veja as coincidências, né? Eu já falei dessa psicóloga para muita gente. Porque ela caiu nas minhas redes sociais no momento que eu precisava muito. E ela sempre tinha uma palavra muito especial.
Então, Muito especial. eu contei muito com ela, sem ela saber da minha existência. Ela muitas pessoas contam com ela no Brasil, assim, ela tem uma forma de falar que acessa a gente. Ela é sediada em São Paulo? São Paulo, São Paulo. São Paulo, ela mora lá. Uhum. E aí fui pra lá gravar e foi muito especial, muito especial. Veja, você concedeu entrevista para Pamela Magalhães e agora tá Tô falando aqui comigo. com você, nas Laranjeiras do Sul, É, ok? então, Muito especial. essa fase da sua vida te deixou cicatrizes? Sim, toda fase dolorida ela deixa cicatriz. Só que hoje eu olho pra minha cicatriz daquela época e eu não sinto mais dor. Antes, quando eu olhava, eu sentia, além de dor, eu sentia raiva, tinha vingança dentro do meu coração, eu não tinha perdoado meu pai. E Deus foi me tratando ao longo do tempo, assim. Eu fui entendendo que o meu pai deu o melhor que ele tinha para me dar dentro das condições que ele tinha, que aquilo gerou o testemunho que eu carrego hoje, me tornou a mulher forte que eu sou hoje. Então, eu tenho muita cicatriz de todos os períodos dolorosos da minha vida, mas essa em especial, ela não dói mais. Você acha que recebeu cruzes para carregar? Eu acho que a gente pega cruzes que não nos pertencem para carregar, né? Acho que cada um tem o fardo que lhe cabe. A Bíblia fala sobre isso, né? Pegue sua cruz e carregue. É a sua cruz, né? Mas não... Mesmo você sendo uma criança num lar conturbado, você acha que você pegou essa cruz? Eu acho que foi assim, eu acho que a dor da minha mãe foi a minha dor. A mãe, ela tem muito poder sobre a vida dos filhos. E o que ela passa influencia diretamente em quem o filho vai ser, na personalidade daquela criança. Tudo que a gente vê, ouve, sente, cria uma memória. Uhum. E essa memória, ela pode gerar problemas ao longo da vida e você não tem nem ideia disso. Então, eu acho que não foi intencional. Depois, você pega a sua cruz e carrega quando você tem consciência, né? Sim. Mas na infância, a gente acaba carregando. Meio que não tem como não carregar. Se você tá vendo, experienciando e vivendo aquilo ali. Você tinha tudo para ser uma pessoa vitimizada, né? Sim, eu acho que essa... Toda a condição da minha vida, depois disso eu ainda vivi um relacionamento abusivo por mais 7 anos, assim, eu busquei uma pessoa muito parecida com meu pai, então eu acabei vivendo mais esse tempo. Buscou involuntariamente. Involuntariamente, mas eu acho assim que quando a gente não tem uma referência paterna em casa, a gente acaba se contentando com aquilo que tem. É. E quando a gente vai buscar, a nossa cabeça, ela funciona com referência, né? Ele vai buscar algo que pareça com aquilo que você já viveu para ficar mais fácil. O cérebro faz isso, né? Sim. Ele faz esse comparativo. Deixa eu ver o que é igual aqui, o pai, que ela gostava no... Pum, dá match, né? Sim. E foi o que aconteceu. E aí eu vivi por mais esse longo período de 7 anos aí num relacionamento que também foi muito disfuncional. Uma pessoa adoentada junto com outra pessoa adoentada não vai dar certo. Né? Ele carregava as memórias dele, eu carregava as minhas memórias, Era trauma para todo e eu lado. prospectei alguém que nunca existiu. E aí eu queria que aquela pessoa fosse a pessoa que eu prospectei. O príncipe encantado, e não era. E aí eu saí desse relacionamento e fiquei 6 anos sozinha. E aí depois que eu conheci o meu marido. Mas eu tinha, sim, uma grande chance de ser uma vitimista, mas eu acho que eu nunca fui essa, sabe? Você tá vivendo a melhor fase da sua Eu vida? tô vivendo a melhor fase da minha vida. Engraçado que eu fui fazer umas fotos agora, mês passado, em Ponta Grossa, e eu me vi no espelho do estúdio e eu até falei pra minha mãe, falei, eu me vejo. Pela primeira vez na vida, eu me vejo, eu me olho e me vejo, porque era muito estranho, eu não me enxergava, eu não conseguia me ver. Não sei se eu consigo fazer você entender isso, mas eu não me via. Sim. Eu não me via. E hoje eu me vejo. E isso aqui, de 2 anos pra cá, eu tenho me visto, sabe? De uma forma muito linda, eu tenho me visto. Você tem uma família muito bonita, né? E você a classificou recentemente de família atípica, numa dessas entrevistas que você concedeu. É a forma com que você dá a nomeação, né? Nomeia a sua família atípica, né? Uma família com pessoas... Com neurodivergência, né? Com autismo, né? Isso. Você acha que isso é uma família que Deus te presenteou? Acho, eu não tenho dúvida. Eu me tornei a mulher que eu sou porque eu aprendi com eles. Foi na dor deles que eu busquei recurso para eles e me encontrei. Porque quando eu fui buscar recurso para eles,
eu entendi que eu precisava de ajuda. E é muito fácil você olhar a dor do outro e achar que é a dor do outro que paralisa a sua vida. Mas quando você muda a visão, você faz isso e você olha para dentro, você entende que é você que tem que ser. E a nossa responsabilidade é somente sobre nós. E em 2020 eu fiz isso. Eu olhei para mim com muito amor, com muito acolhimento e medo, porque eu olhei para mim e vi muita dor, muita ferida. E eu falei, mas se isso é para me fortalecer, para que eu possa ser forte o suficiente para eles, eu topo me encarar. E foi quando eu comecei realmente a cuidar de mim emocionalmente e espiritualmente. Foi ali a virada de chave da minha vida, sabe? Ali eu consegui realmente entender que se eu transformasse quem eu era, eu ia melhorar a qualidade de vida da minha família. Cara, que lindo isso. Agora tô tudo ranhenta aqui, gente do céu. Que lindo que você falou. E aí eu comecei um processo de terapia e foi aí que o Senhor me resgatou mesmo, que eu me deparei com a minha identidade de filha mesmo. Inclusive eu tenho um presente para te dar que cabe muito nesse momento. É mesmo? Esse livro, ele é um livro muito simples. Muito simples. É um vocabulário muito acessível, mas a mensagem que carrega é uma mensagem muito poderosa. Esse foi o primeiro livro que eu li depois que eu realmente me converti. Uhum. E quando eu li esse livro, eu entendi quem eu era para Deus. E quando eu pensei em vir aqui, o Senhor me disse, leva esse livro para Ele. Então eu estou trazendo esse livro para você como um presente meu, mas do Senhor para a tua vida. Muitíssimo obrigado. Eu adoro ganhar livro. Não é o primeiro que eu ganho aqui no podcast. Eu acho que ganhar livro é um gesto que você recebe de alguém dizendo, você tem sensibilidade para isso, né? Nossa, é muito, muito bom. O poder de ser. Filho amado. Ah, sim. O poder de ser filho amado. Muitíssimo obrigado. Nada, imagina. Parabéns pela sua emoção e pelo jeito maravilhoso com que você sai da emoção e fala, agora fiquei toda ranhenta. Porque senão fica muito baixo astral, daí a gente já pode mudar a sintonia. Maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Imagina. Viu? De coração, obrigado. Eu desejo mesmo. que esse livro ele possa tocar profundamente teu coração, como tocou o meu coração, Amém. a minha vida, Amém. e que você se encontre nele de uma forma diferente, assim como eu me encontrei. E eu tô vendo aqui, ele é uma obra do Cezinha. Do pastor Cezinha. Que meu amigo pessoal. Que eu já tive a oportunidade de entrevistar. Não neste podcast, mas na versão impressa da revista I9. Que deu origem ao podcast. Tem que trazer ele aqui. Sim, a gente vai trazer. Vai trazer. Muito uma hora dessa, se ele aceitar o nosso convite, ele estará aqui. Nós estamos falando com a Day Lima, a Creide Oficial nas redes sociais, numa conversa épica aqui no nosso I9 Podcast. Está muito legal ouvi-la. Para Rinaldi Postos de Serviços com o Volare e o Shellbox. Rinaldi, vantagem dose dupla para você. I9 Podcast também assinado pela Arte Impressão Digital. Tudo em serviços gráficos e comunicação visual. Precisou? Ligue 3635-5001. I9 Podcast para Conrado. Conrado Imóveis. Seu novo lar ainda neste ano? Com a Conrado Imóveis, isso é possível. Conheça o loteamento Jaboticabal. Autobrás, 60 anos de paixão por veículos. Autobrás é Volkswagen, de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. Rede Lar Supermercados, onde é gostoso economizar. Arte Estofados Decor, da suavidade das cortinas à praticidade das persianas. Arte Estofados Decor, o toque final que sua casa merece. Império das Tintas e Tintas Coral, tudo de cor para você. Nós estamos aqui com a Day Lima, a Creide, no I9 Podcast dessa segunda-feira, para aumentar a nossa audiência. Ok.
tomara que as creidocas assistam, né? Eu vou já chamar elas nas redes sociais. Boa, a gente torce para que isso aconteça. A gente estava falando anteriormente sobre a tua rotina ali no dia. O Anselmo achou esse vídeo, né? Que você fala também das coisas que não estão muito certas, né? É isso. Porque a vida não é perfeita. Não tem um script, né? Você vai contar com coisas que você não está esperando no teu dia. E aí você tem que dar um jeito, você tem que elencar as prioridades e dar conta das prioridades, né, do teu dia. E às vezes vai deixar uma cama por fazer, vai deixar uma louça na pia, vai passar um lencinho umedecido no pé das crianças para dormir, entendeu? E tá tudo bem. Sim. O problema não é... O que eu vejo que o grande problema é o fardo que se carrega sobre não dar conta. E isso dói nas costas, né? Sim. Dói. E aí eu trouxe essa leveza. Eu tinha feito uma receita, mostrado tudo bonitinho ali. E quando eu olhei minha pia velha transbordando, eu falei, cara, eu preciso mostrar isso. Faz sentido eu não mostrar. Daí eu mostrei. Bom, já que você mostrou, vou mostrar pro nosso público. A menina acabou de tomar um banho, glória a Deus, e tava pensando no banho. Tava mostrando nos meus stories a organização das minhas comidinhas da semana. Ontem mostrei as carninhas, dei dica de organização e tudo mais. E a gente mostra uma parte da vida da gente, né? Uma parte da bancada da cozinha organizada. Uma parte do quarto onde você tira tudo da frente e organiza. E aí eu fico pensando, cara, como é que eu tô influenciando as pessoas? Porque essa não é a minha vida real. Minha casa tem bagunça. É rotina a bagunça na minha casa? Não, não é rotina. Eu, inclusive, sou dependente da organização. Tudo extremamente organizado? Não. Não consigo também. É a minha forma de organizar. Só que às vezes a gente mostra que isso é uma parte. E aí, será que eu tô influenciando corretamente as pessoas? Não tô. Então eu quero te mostrar a verdade. Porque enquanto a minha cozinha tava organizada, o resto da casa dava um tendel, filha. As crianças estão sem aula, brincando. Em cada canto que elas vão, elas deixam uma parte dos brinquedos. Entendeu? E eu tenho muitas coisas que são prioridades pra eu fazer, porque eu trabalho, né? Eu trabalho. E aí, eu não posso ficar atrás delas o dia inteiro falando pra elas organizar. Porque, cara, que chato. Ah, vai ter um período que elas vão organizar? Vai ter um período que elas vão organizar. Elas cuidam das coisas delas? Cuidam. Mas hoje, minha filha, hoje minha casa tá virada e eu quero mostrar essa realidade pra você. Ó, aqui até que tá minha boca. Tá bom. Dá pra sobreviver aqui dentro. Minha cozinha tá limpa, organizada, porque a Isa lavou louça. Tá impecável. Mas aqui já tem um caminhão de coisa das crianças. Mais ou menos. Creio, mas tá bem de boa. Vou até mostrar lá em cima. Você vai Olha ver. que paz desse cômodo. Ninguém habita aqui. Agora olha o quarto das crianças. Meu Deus! Até gente morta ali em cima. Isso é rotina? Não é rotina. Mas acontece, irmã. Só que a gente não mostra, então eu tô mostrando pra vocês. Olha, a minha cama eu não arrumei ainda. É possível que ela não seja arrumada hoje. Eu arrumo na maior parte das vezes. Isso não é rotina na minha casa, mas acontece. Que eu quero te dizer com isso que você não vai dar conta de tudo o tempo todo e tá tudo bem. Eu me culpava muito. Menina, eu fui criada pra ser a Xirra. Pra romper tudo, pra carregar tudo nas costas e pra fazer tudo. Uma fazedora de muitas coisas ao mesmo tempo e surtadíssima. Pra você ter ideia, eu chegava ao ponto de quando o Carlos estava chegando do trabalho, eu ia fazer alguma coisa só pra dizer que eu tava fazendo alguma coisa pra ele não achar que eu tava fazendo nada. Ele nunca se importou. O problema tava aqui, ó. A culpa que eu carregava de não fazer nada. De achar que eu tenho que produzir o tempo inteiro, fazer o tempo inteiro e dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo o tempo inteiro. E essa foi a chave que mudou a minha vida. Porque quando eu entendi que tem dias como esse, e eu vou dizer, tá tudo bem, eu tenho prioridades nesse dia, e essas prioridades serão feitas, e se sobrar tempo no final, para eu dar uma descansadinha, curtir as minhas filhas, ter um tempo de mesa com a minha família, e eu puder arrumar minha cama, eu vou arrumar. Senão, eu só vou deitar nela de noite e vou dormir. E tá tudo bem. Desde que isso não seja rotina na tua vida. Entenda, você não tem o controle de todas as coisas. E às vezes é isso que Deus espera de você, que você largue o controle e viva na total dependência dele, fazendo o que tem que ser feito, porque você é adulto e adulto faz o que tem que ser feito. Mas tem dias que vão acontecer as diversidades e você não tem controle sobre isso. Então, relaxa. Refaz a rota, se organiza e divide em parcelas aquilo que você não tem dado conta. Se acolha com amor.
Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Quanta mensagem ali. Acolhimento. Aquela parte que você fala você não precisa estar trabalhando o tempo todo, provar para alguém que você tem o direito de não estar fazendo nada. Eu já me peguei muitas vezes em frente à TV para assistir uma série, alguma coisa, e olhar para o notebook e falar, viu, eu devia estar produzindo. E sair de lá e ir para o notebook para produzir. E sabe que isso é uma forma de punição. A gente não sente que merece o descanso. Deus pede pra gente descansar. Ele descansou, então a gente precisa descansar, entender que a gente tem um tempo de descanso, de desfrute. Esse vídeo é um vídeo que não viraliza, tá? É um vídeo longo. E essa foi a chave da minha vida. Talvez eu não tenha crescido por isso, porque eu não penso mais em viralizar. Você não pensa só nas curtidas? Não. Isso já não é o palco pra mim como... Eu já vivi. Já desapegou. Eu já vivi o deslumbre lá no início, eu já entendi como que funciona. Hoje, o meu intuito é levar uma mensagem, nem que seja um humor bobo, só pra pessoa rir naquele dia, mas algo que ela realmente transforme a vida daquela pessoa. Você ganhou uma ferramenta e agora está usando essa ferramenta em defesa das pessoas. É isso. Em ajudar as pessoas de alguma forma. É isso. E esse vídeo impactou muitas mulheres, teve muito testemunho, muitas mulheres, assim, abrindo o coração das suas dores que carregam e tudo. Eu não consigo ler todas, mas eu sempre tiro um tempo para pegar essas mensagens e, de alguma forma, orar por essas mulheres, tentar trazer uma palavra, né? Sim. Perfeito, impecável. Se você está chegando agora ao I9 Podcast, eu ganhei um livro da Dai. E eu gostei muito de ter ganhado esse livro, O Poder de Ser Filho Amado, do pastor Cezinha Cita, grande Cezinha. E eu fiquei faceirão mesmo com o presente. Agora eu vou querer uma dedicatória aqui, com certeza. Depois do programa Vou escrever. Autografa para mim. A gente falava lá atrás que você também vende bem na internet. Eu acho um barato você fazer de um limão uma limonada. Sim. E você tem um vídeo que eu separei aqui, queria mostrar também, você vendendo um produto. Foi. Que foi, Marina? Mãe, olha a quantidade de espuma que fiz. Meu Deus, você passou shampoo de cachorro e gato no teu cabelo, Marina. Mas isso é uma gatinha. Brincadeira. Marinoca não lavou o cabelo com Dr. Animal, mas a Maia sim. Esse é o novo shampoo da Dr. Animal, com ativos naturais de Neem e erva Santa Maria. Você sabia que nem o óleo parece de Neem, propaganda, ele serve né? Repelente natural de parasitas, combate pulgas, carrapatos e ácaros. Já a erva Santa Maria é um vermífugo natural, repelente de insetos e antiparasitário. Lembrando que essa formulação é segura para cães e gatos. E o brilho e maciez do pelo ficam incríveis. Maia adorou o banho premium e deixou um depoimento. Eu adorei esse banho premium. Tô me sentindo muito valorizada. Agora você já sabe, Dr. Animal, seu pet merece esse cuidado. Ah, que legal. Porque aí você já oferece um conteúdo divertido. E que traz ali o jabá da Creide no meio, né? Tá Já? E como é que tá a Creide, a caderneta de poupança da Creide? Com as redes sociais. Eu digo que assim, que mesmo que eu volte para a CLT, eu não ganharia o que eu ganho hoje. Que não, barato. eu sou muito privilegiada com o trabalho que eu faço, as marcas que eu trabalho são marcas que permanecem. Então, se elas permanecem por um longo tempo, é porque tem resultado. E o barato de tudo isso é que você consegue uma remuneração de cidade grande morando numa cidade pequena. Dando qualidade de vida para as minhas filhas, morando num lugar tranquilo, né? E podendo desfrutar desse trabalho. Assim. E eu também tenho as minhas palestras, né, que são... Eu trabalho muito em datas sazonais, que é março e outubro. Eu digo que é o meu 13º em março e em outubro, que são quando eu faço mais palestras, né. Eu faço no mês da mulher e outubro rosa. E aí eu viajo bastante também, que é também parte da minha receita. Sim. As redes sociais, elas, do jeito que você viraliza, ela também, no mesmo padrão que ela contempla, ela pune. É isso. O que a gente tem de casos de pessoas que o termo é cancelado, né? Pessoas que são canceladas.
Recentemente, são muitos os casos de gente assim que tem milhares de seguidores e de repente comete uma gafe ou um deslizezinho qualquer e pimba, cai lá no chão. Você já pensou nisso? Como é que você lidaria com isso? Se as pessoas deixassem de gostar de você de uma hora para outra? Se as pessoas deixassem de gostar de uma hora para outra, eu ia viver e ia fazer outra coisa. Por conta de alguma coisa que você fez. Daí eu precisava entender o que eu fiz, porque eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade na internet, né? Porque eu acho que quando você é cancelado, às vezes não é uma qualquer coisinha, né? A gente tem que entender que tem todo um contexto. Quando você vê uma pessoa sendo cancelada, ela está nutrindo um público. Qual é o tipo de público e conteúdo que ela está nutrindo com o tipo de pessoa que cancela? Porque o tipo de pessoa que cancela não é qualquer tipo de pessoa. Existe um nicho de pessoas que te cancelam. Qual é o tipo de conteúdo que está atraindo essas pessoas? O meu conteúdo não vai atrair o cancelador, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Então, a gente sabe que existe público para tudo. Geralmente, a pessoa que ela é cancelada é que ela traz qual é o conteúdo. Por que aquelas pessoas estão ali? Dai, dá muito trabalho produzir teu material na rede social diariamente? Dá trabalho. É trabalhoso, mas isso já virou algo do meu cotidiano. Então, meio que eu faço no automático as coisas, né? Uhum. Por exemplo, editar, criar roteiro, eu adoro. Adoro editar, porque sou eu que edito, eu que crio os roteiros, sou eu que apresento os roteiros para a empresa e eles aprovam, estou dizendo agora de publi, né? Então, eles aprovam. Sim. Quando eles me trazem algo engessado, eu falo, eu vou pegar o cerne da ideia, mas eu vou trazer para a minha realidade dentro do meu vocabulário. Para a tua essência. Eu crio um roteiro, né? E mando para aprovação para depois gravar. Os meus conteúdos diários é realmente o que eu vivo. Você que tem uma rotina, um script, hoje você vai falar disso e amanhã... Não tem. Não consigo seguir. Já tentei ser a pessoa que organiza o seu conteúdo, que grava antes, não consigo. E alguém já falou, você não trabalha? Já ouvi isso, né? Mas você faz o quê da vida? Eu fico coçando em casa. Além de postar esses reels, você Mas sabe que trabalha? É uma coisa que não me incomoda. Não me incomoda isso, porque não importa que as pessoas pensam, você trabalha, não trabalha. Eu tô ali trazendo a bênção, a provisão para dentro da minha casa e as pessoas estão consumindo meu conteúdo. Tem pessoas que acham que eu faço publi, passo 2 dias gravando, tem que aquietar minhas crianças, editar vídeo, mandar para aprovação, para daí o cliente aprovar, e acha que eu faço isso na permuta do shampoo pro cachorro. Uhum. E eu deixo ela entender que tá tudo bem, porque tá tudo bem, sabe? Você não se importa com isso? Não, mas de forma alguma. E você se valoriza? Quando eu vou vender? Publicidade. Sim. Por isso que eu digo muito não. Às vezes é uma marca top, mas as marcas tops, elas estão assim, tipo, todo mundo quer fazer a marca top. Aí eles jogam o teu valor lá embaixo. E aí eu não faço. Não faço, eu preciso claro que eu tenho assim, eu tenho que entender o nosso momento econômico e eu não posso ser a boazuda que não baixa preço, eu negocio, eu sou vendedora, né? Uhum. Então, eu tô ali com a minha assessora, ela que tá conversando com o meu cliente, mas eu tô ali falando, baixa aqui, dá isso de bônus, faz isso, faz aquilo, e a gente vai negociando. E qual é o teu parâmetro? Tipo, você compara com o quê? Com outros influenciadores do teu poderio? Eu nem, assim, de verdade, eu nem olho pra isso, assim. É o meu valor. Eu não tenho, tipo assim, fulano tá fazendo tanto. Você mensura um valor que você acha porque, justo? Porque assim, como eu vim trabalhando, eu fui crescendo o meu valor mediante aquilo que eu entrego. De resultado. Por que a gente tem? A gente tem resultado, né? Então, toda vez que eu entrego um material pra você, a gente vai mensurar através de métrica, número, matemática. Se eu tô te entregando, é porque o meu trabalho tá sendo bem feito, então eu permaneço com o meu valor, mas eu nunca fui assim, quanto que fulano ganha, quanto que ciclano ganha, porque depende muito de cidade, região, qual é o produto, qual é a empresa. Eu gosto quando você deve ser uma das laranjeiras, no top 2 dos laranjeirenses mais famosos fora de Laranjeiras do Sul, né? Tem o Márcio Stein, o polaco. Sim, o polaco. Que já esteve aqui, foi o primeiro a se apresentar aqui no Inove Podcast. Eu acho que você é a segunda laranjeirense mais conhecida fora de Laranjeiras do Sul. Eu gosto quando você fala de Laranjeiras do Sul. Eu falo.
Porque é uma vitrine, é uma propaganda que você faz da cidade. Eu sempre falo que eu moro aqui, que eu não gostava de morar aqui, aprendi a gostar de morar aqui, entendi que tinha um propósito nessa cidade, me conectei com muitas pessoas, né? Inclusive a comunidade cristã Zoe, que é a minha família cristã aqui, né? Minha família em Cristo aqui foi um presente de Deus na minha vida mesmo. Então, e eu sempre, para onde eu vou, eu falo que eu moro aqui. Bacana, isso é um presente pra gente, sabia? Que bom, fico feliz. Tal qual esse livro, você falar de Laranjeiras me contempla. Eu falo muito. Ó, na entrevista que você concedeu, no bate-papo lá com a Pamela Magalhães, eu fiquei esperando você falar, mas é que não calhou, né? De falar, não calhou. Você falou Paraná. Falei Paraná. Falou. Eu nem lembro. Você Paraná. Falou. Lá no Paraná e tal, no interior do Paraná. Foi mais ou menos isso. Foi a hora que fui eu que falei ou foi ela? Não, foi que você. apresentou? Foi você quem falou. Eu não falei, me desculpem, laranjeirenses. No próximo eu falarei. Muito bem, nós estamos falando com a Dai, aqui no Inove Podcast para Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare e o Shellbox. Postos de Serviços Rinaldi assinando aqui o Inove Podcast, que também conta com a arte e impressão digital, tudo em serviços gráficos e comunicação visual. Precisou? Ligue 3635-5001. Conrado Imóveis, conheça o loteamento Jaboticabal. Autobrás, 60 anos de paixão por veículos. Autobrás é Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Arte Estofados Decor, da suavidade das cortinas à praticidade das persianas. Arte Estofados Decor, o toque final que sua casa merece. E Império das Tintas e Tintas Coral. Império das Tintas na José Campigoto. Tintas Coral, tudo de cor pra você. Inove Podcast com a Dai Lima, a Creide, aqui nesta segunda-feira, a gente batendo um papo e elevando o nível da conversa cada vez mais. Você tá gostando de falar? Claro que eu tô gostando. Ai, meu Deus, eu vou contar pra eles. Ele falou que ia fazer essa pergunta pra mim no ar, ele tá fazendo agora. Eu vou falar mais ou menos. Tá muito especial, muito legal, um bate-papo muito, muito bacana. Tá sendo realmente um prazer estar aqui, podendo trocar essa ideia com você e trazer algumas questões que eu acho que eu nunca me aprofundei, algumas coisinhas falando com pessoas aqui da cidade. Então a gente te agradece por você estar aqui batendo esse papo com a gente nesta semana. É sempre uma alegria ter pessoas iluminadas e você é uma pessoa iluminada. Que eu acho que você tem uns traquejos, assim, você tem uma forma muito jeitosa de tratar assuntos leves e pesados, né? E isso é para poucos, né? É para poucos, uhum. Qual é a sua ligação com a psicologia? Eu gosto muito de estudar e de analisar as pessoas. Eu sempre gostei de analisar as pessoas, o verbal e o não verbal. Então, isso é uma coisa que me cativa muito, de ver como as pessoas se comportam, como elas olham. E isso foi me instigando ao longo do tempo a estudar um pouquinho isso. Então, eu fiz algumas formações com base em neurociência para poder entender um pouquinho. Estou fazendo uma nova formação agora, que é neuropsicoterapia, que é com base cristã, né? Então, é neurociência e fé alinhados para trazer um resultado efetivo para as pessoas. Então, eu gosto muito disso, mas eu trago isso da minha vivência ali. Quando eu estou fazendo aquele vídeo, eu entendo que eu estou acessando as pessoas. Aquele discurso é um discurso que acessa, que abre a mente, que faz a pessoa... As minhas palestras são muito isso, né? Tocantes. Elas são palestras que as pessoas, eu levo elas ao ápice da alegria, para que elas fiquem vulneráveis e quando eu acessar a dor, ela me permita fazer isso. Porque as pessoas são muito fechadas. E esse dom que eu tenho de fazer rir
Deixa as pessoas vulneráveis. É como se quando você faz cosquinha, a pessoa fala, para, que eu tô sem... É meio que isso. Aham. Aí quando você entra num tema delicado, relacionamento abusivo, ou vou falar sobre as mulheres que não se cuidam, sobre obesidade, sobre caber em lugares em que ela não cabe, ela tá mais disposta a me ouvir, porque ela tá vulnerável. A alegria liberou para ela um bom hormônio, ela tá lá endorfinada, com alegria e tal, e ela me deixa acessar. E isso faz com que a cabeça dela consiga pensar, ao invés de falar assim, não vamos pensar nisso aí, que isso aí vai doer. Sim. Então, as minhas palestras, elas são conduzidas para isso. É o ápice da alegria, depois eu toco em temas que doem e faço ela levar uma mensagem de encorajamento. Eu ia te falar isso, que as suas palestras versam no encorajamento feminino. É, isso aí, é um encorajamento feminino mesmo. Elas conseguem, só que elas saem da palestra tendo lucidez de alguns detalhes, que são os detalhes que realmente fazem a diferença no dia a dia. Elas têm lucidez de pontos que elas podem melhorar e que são pontos chaves que vão fazer a vida dela ser mais funcional, mais leve, para que elas sejam mais assertivas. E você exemplifica a sua vivência em suas palestras? Sim, eu acho que o testemunho, ele carrega um poder muito grande. Você dizer que, eu tô falando isso, esse 1 mais 1 é 2, porque eu vivi isso daqui. Uhum. Então, tudo que eu levo na minha palestra não é só o que eu aprendi nos tempos, em tudo que eu estudei. Não é isso, é porque eu vivi. Então, eu pego o que eu aprendi na teoria, coloco dentro da minha prática, executo e tenho um case de sucesso. Sim. Tendo esse case de sucesso, é isso que eu levo para a palestra. Dai, você acha que o seu pai violento, que você sempre descreve, ele tem participação na pessoa que você é hoje? Total, imagina, eu sou 50% meu pai. Não tem como não ser. Seu Tadeuzinho corre em mim, nas minhas veias. Eu aprendi a amar ele depois. Eu sempre quis o amor dele. O amor como eu esperei nunca veio. Mas com a maturidade eu entendi quem era meu pai, quais eram as dores, as fragilidades. E aquele case de sucesso, porque a minha família disfuncional virou um case de sucesso. Hoje eu tenho uma família funcional, mesmo sendo atípica. Eu tenho uma família funcional, eu tenho tudo funcionando dentro de uma família saudável, harmoniosa, com Deus no centro da vontade de todas as coisas, com escuta, com acolhimento, com atenção, com amor. Hoje eu tenho isso, mas eu tive a contrapartida. E você acha que isso é um enredo divino? Você acha que Deus escreveu isso para você? Eu acho que tudo já está escrito. Eu acho que a gente vai acessando ao longo da vida. Deus não quer que a gente sofra, mas Ele permite, porque Ele precisa de um testemunho para impactar outras vidas. Essa é a forma que eu vejo. A minha vida é um testemunho para impactar outras vidas. Através do que eu passei, eu sei que outras mulheres vão receber a coisa de uma forma mais mastigada, vamos dizer assim, para ela não cair na furada ou para ela sair daquele relacionamento mais cedo. Né? Eu digo, às vezes, um relacionamento conjugal ou abusivo. Sim. Você já camuflou tristeza? Já. A gente camufla a tristeza. Eu digo que a gente tem identidades em cada ambiente. Às vezes eu preciso camuflar minha tristeza porque eu preciso pegar minha vida adulta e fazer ela funcionar. E aí eu vou chegar chorando no mercado? Vou chegar chorando na farmácia? Não faz sentido. Eu vou engolir aquele choro por um tempo, porque eu digo que a gente não tem que ficar engolindo choro, porque eu não consigo resolver. É a questão da prioridade. Eu preciso ir no banco resolver um BO, porque eu preciso pagar uma conta. Eu vou pagar o boleto, vou voltar para casa, aí eu vou ligar o chuveiro, botar uma música bem dramática e vou me escorregar no box do banheiro chorando. E aí eu vou jogar para fora. É óbvio que todo mundo camufla. Você não é a mesma pessoa em todos os ambientes. Tem ambientes que você não vai conseguir ser quem de fato você é. A gente sempre é quem a gente é dentro da nossa casa. Porque lá ninguém vai embora. Lá ninguém vai te dar as costas. É por isso que dentro de casa às vezes a gente é muito áspero. Porque ninguém vai te deixar. É isso que a nossa cabeça pensa. Agora fora você tem a tua persona social. Você precisa ter uma postura diferente. Agora, em casa, você senta e relaxa. E, às vezes, é bruto aqui, cavalo aqui, entende? Então, por isso que eu sempre digo que você tem que entender quem você é dentro de casa e ser excelente. Para que fora você transborde. Sim. Né? Eu sempre digo, se você não é bom dentro de casa, fora é só personagem.
Fora é só o social. Eu tive contato com uma fala sua nas redes sociais em que você descreve uma situação de rua como subterfúgio. Você fugia da tristeza de casa para a rua. E na rua, você era uma menina gordinha e era vítima de bullying. É. E você não ligava para aquilo porque aquele xingamento era menor do que a agressão na casa. É, tipo, pra mim aquilo, eu tinha... Os piá me chamavam de purê de batata, purê de batata. Nossa, eu tinha vontade de dar uma paulada neles. Mas hoje você podia esfregar na cara deles, né? De aqui, toma, você. Toma, Valdecil, lembra do nome dele? É! E provavelmente ele é um feioso hoje. Na época ele já era louco. Querida, eu conto essa história no meu show do Valdeci. E ele sabe que você tá fazendo esse Não sucesso? sei, talvez ele possa me processar. Melhor a gente ter parado de falar do Valdeci. Você não é o Valdeci que você acha que você é. Teve 2, provavelmente, né? Mas, sim, eu sempre fui desajeitada. Eu tive na obesidade mórbida também, então, como eu disse, eu nunca tive um padrão de beleza. Tanto que, na minha época apocalíptica, eu era gorda e fui rainha do carnaval na minha cidade, sabe? Então, assim, eu sempre quebrei isso, assim, de jeito. Por isso que eu digo que o meu carisma sempre abriu portas. O meu jeito sempre abriu portas, mesmo eu não estando dentro do padrão que a sociedade esperava, sabe? Eu vou pedir licença pro Carlos para fazer um comentário. Você é mais bonita pessoalmente do que no vídeo. Ai, a gente ouve isso, né, amor? Eu sempre ouço isso. É. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu falo assim, gente, a minha maior alegria é aparecer desgadeada, virada na internet, que quando você chega na frente da pessoa, a pessoa fala, nossa, mas você é muito mais bonita pessoalmente. Eu falo, obrigada, eu gero esse elogio. É verdade. Quando eu te encontrei, que eu fui te receber, eu pensei, nossa, ela é muito mais bonita aqui. Então você não é fotogênica nos seus vídeos. É, pode ser, não sou videogênica. As pessoas sempre falam isso pra mim. Quando elas me encontram, elas ficam, meu Deus, mas você é diferente. Não, mas você é muito mais bonita pessoalmente. Eu falo, obrigada, eu gero isso todos os dias. E como que a gente vai provar isso se as pessoas estão te vendo no vídeo, né, agora? Encontrando pessoalmente. Mas às vezes a me encontrar bem feia por aí. Você é sempre feliz, assim? Não. Tipo, você acorda de mau humor? Claro que sim. Eu tô, inclusive, agora passando a cara dele, a cara. Eu tô passando no período de TPM, então eu fico azeda, fico chata. Hoje eu falei pra ele, eu tinha bastante coisa pra fazer de tarde. E eu tava irritadíssima. Eu falei pra ele, vou fazer a minha cama de escritório hoje, vou fazer o que dá lá deitado. Aí fiquei lá, eu falei, hoje eu fugi de mim mesma, porque eu tô insuportável. E não é a maioria das vezes, mas eu tenho os meus dias que eu tô assim, ó, sacuda, irritada, estressada. Eu me fecho pra eu não ser grosseira com as pessoas que eu amo, sabe? O que te irrita, por exemplo? Ai, é que assim, é uma somatória de coisas que me irritam. Repetição de coisas no meu ouvido. Então, lá na minha casa, os autistas, eles têm ecolalia. E eles repetem muito as coisas. Nos dias em que eu não estou bem, que eu não dormi bem, que eu tenho muito trabalho para fazer, quando eu tô cheia de coisas, a repetição me atribula muito a minha mente. Grito, então assim, pequenos detalhes me tiram do eixo. Não é aquilo de fato, consegue entender? É que a minha mente já está muito ocupada. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Então, eu abro muitas abas o dia inteiro, o tempo inteiro, até dormindo. Então, quando eu tô cansada, quando eu tô fazendo jejum, e aí começa uma repetição nas minhas orelhas. Meu Deus. Aí eu fico chata. Aí eu fico... E Laranjeiras do Sul vai ser a sua cidade para todo sempre? Não sei. Não acho que será, mas também não acho que a gente, tipo assim, tem um plano de ir embora já. O Carlos dá aula aqui na Federal, né? Então, só depois que ele se aposentar, a gente tem uma ideia de querer ir embora daqui. Você é natural de? Ponta Grossa. Ah, você é paranaense? Sou paranaense. Eu não sei porque eu tinha na minha cabeça que você fosse catarinense. Não, a gente morou em Lages, o Carlos é gaúcho,
Mas eu sou paranaense, então eu tinha contato com muitas pessoas. A minha visão não é essa do povo de lá. Sim, você tem mais propriedade. Assim, eu trabalhei muitos anos lá, ali na Avenida Vicente Machado, atendendo todas aquelas lojas de varejo, vendendo por ali. Então, eu tinha... Só que assim, ó, eu tenho uma facilidade de mudar os ambientes que eu chego. Sim. Então, às vezes, a pessoa, ela é até carrancuda, mas ela nem consegue ser. É que onde você passava, Ponta Grossa era diferente. Também, é verdade. Eu tenho um amigo que tinha uma explicação que era por conta da colonização, de tropeiros, eles passavam por ali em direção a Paranaguá, e ali chegavam, abusavam das mulheres e judiavam dos nativos e tal. Por isso a sociedade cresceu um pouco mais retraída. Não, mas você está falando que não... É que assim, é tudo uma questão de visão, de ponto de vista. Você tem a tua opinião, eu tenho a minha. Às vezes não vai ser... Não bate. Será mesmo, Não bate. E tá tudo bem. E até hoje, Laranjeiras é a cidade que mais te atraiu, que mais te encantou. A Laranjeiras do Sul nunca foi Eu morei em Laranjeiras do Sul quando a minha filha mais velha, minha filha tá com 21 anos. Eu morei aqui quando ela tinha 2 anos. Eu vivi um período muito difícil aqui. Muito você difícil. Tem um trauma. Quando eu vim morar aqui, eu era meio resistente com a cidade. Sim. Eu sempre perguntava, você mora onde? Moro em Laranjeiras do Sul, mas eu não gosto. Não era porque eu não gosto da cidade. Tem qualidade de vida, é uma cidade ótima, a gente tem acesso a muitas coisas. Eu nunca passei nenhum perrengue em Laranjeiras do Sul, só que eu tinha esse trauma. Eu sofri muito aqui. Foram 2 anos bem sofridos de verdade. E aí, em 2020, quando a gente voltou pra cá, as coisas começaram a acontecer diferente, porque daí foi essa viravolta que eu disse pra você, que eu comecei a olhar pra dentro de mim, comecei a me tratar as minhas dores, os meus traumas, e entendi que aquele era um trauma que me agrediu muito, me libertei dele. Por consequência, a minha visão sobre a cidade mudou. Porque era uma visão minha distorcida por conta do trauma que eu tinha. Então, mudou, assim. E hoje eu olho para Laranjeiras do Sul e gosto de morar aqui. Mesmo porque o meu chamado foi aqui. Entende? Espiritualmente, essa cidade tem muito, muito significado para mim. Você não nasceu aqui, mas renasceu. É isso aí, bravo. Eu fui batizada aqui. Quando eu comecei minha jornada com Deus, eu fui criada no Espiritismo, né? Então, eu tinha muitos outros deuses que eu cultuava. E quando eu comecei a minha caminhada com Deus em 2020, quando eu até me mudei de casa e tal, eu aprendi a fazer devocional. Eu nem sabia que aquilo era devocional, mas todos os dias eu me conectei. Eu ganhei uma Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Então, eu colocava uma imagem de um santo, colocava uma vela de 7 dias e abria a Bíblia. Todo dia foi assim. Até que o santo foi saindo, a vela foi saindo e ficou só a Bíblia. Deus começou a me trazer algumas verdades que faziam sentido para a minha vida e começaram a me nortear. E um dia eu estava fazendo devocional num domingo e pela primeira vez e única vez na minha vida eu escutei a voz de Deus audível. Foi audível, a única vez. E como é que é a voz de Deus? É a voz de Deus. Fé é crer naquilo que você não vê. Eu não vi, mas eu ouvi aquela voz. Você sabe me dizer como que era a voz do teu pai? Sim, não eu sei, mas não sei descrever. Isso, não tem isso. como. A voz do meu pai era isso. Era uma voz que me dava uma direção e era impossível não reagir àquela direção, porque era uma direção que me trazia força e amor. Tudo que eu esperei na minha vida. Sim. Aquela voz me trouxe e disse assim, vá na igreja. Foi isso, eu não ia na igreja, não tinha conexão, eu não conhecia a Zoe. E imediatamente na minha mente veio a fachada da igreja. E eu lembrei que era do lado do mercado, academia e tudo mais. Sim. E fui stalkear no Instagram para ver se eu achava quem era quem. Achei a pastora Sueli, entrei em contato com ela e tudo mais. E isso foi no domingo de manhã. No domingo à noite eu fui no culto. Não foi um humano que te convidou? Não, ninguém. Ninguém bateu lá, vamos participar da minha célula? Tem uma célula. Eu conheci alguém da Zoe. Não. Foi o próprio Deus que me chamou. Como você sabe? Porque eu creio nisso e aquela voz não tem como. Sim. E eu fui na igreja naquele domingo. E quando eu fui na igreja, quando eu entrei, o meu sentimento era que eu estava voltando para casa. Esse era o sentimento. Eu tô voltando para casa. E ali começou a minha jornada. Foi em 2000, dentro da Zoe, em 2021. Sim. Então, assim, isso ressignificou a minha vida. E aí eu me conectei muito com a Adri, que é a psicóloga da minha família, né? A Adri Machado Sobierais, conhece ela, Adriele? Sim.
E ela foi, assim, um fio condutor muito importante na minha vida, na descoberta do autismo das minhas filhas e também na direção, né, terapêutica com as crianças e tudo. Então, assim, tudo fez muito sentido, porque foi aqui que eu renasci. Isso é o que você disse. Foi aqui que eu renasci, em Laranjeiras do Sul. Que legal. Uma das primeiras ações nossa nesse podcast foi tratar o autismo. Eu te contei. Foi. E, coincidentemente, você está aqui reforçando isso. Acho que a gente tratou de uma maneira profunda e sutil ao mesmo tempo. Porque você pode chegar bruto e ficar no raso. Eu acho que foi sutil e eu acho que quando eu vejo alguém falar do autismo, hoje eu entendo. Porque eu participei de uma roda de conversa com a Jaque Bueno, que é presidente da Associação de Autismo de Laranjeiras do Sul. Foi muito interessante o bate-papo com ela também. Eu sinto você uma pessoa muito sensível, muito aberta. E essa sensibilidade é uma linha muito tênue entre as emoções que saem por lágrimas e a realidade dura que você tem que encarar, né? Eu sou muito intensa. Eu sou muito intensa, muito sensível. Eu aprendi a administrar isso tudo com terapia e com a parte espiritual mesmo. Mas eu sempre fui muito intensa, de sentir muito, de reagir muito. Eu sempre fui muito reativa. Bateu, levou. Essa era a minha forma de viver. Chegou nos cascos, vai levar também. E hoje você é menos reativa? Muito, absurdamente. Eu mudei assim, drasticamente, radicalmente. Eu era muito agressiva verbalmente. Eu gritava muito com as minhas filhas. Eu não era uma mãe que tolerava, que ouvia, que acolhia. Eu nunca acreditei na mudança. Recentemente eu passei a acreditar na mudança. Por depoimentos como esse seu e por vivência. Quando você olha para o seu interior, você enxerga o que ninguém mais vê. E porque, assim, é natural a mudança. Né? Você olha para você hoje, olha para você de 20 anos atrás, que você estava falando, né? Quando você veio morar aqui, não é a mesma pessoa mais. Aquela ideia que você tinha já não é mais a mesma. Então, naturalmente, a gente muda. Né? E quando você tem uma intenção de mudança, de escolhas que você fez no passado e se permite traçar uma nova rota ou entrar, de fato, no caminho que te pertence, as coisas acontecem. Mas é uma decisão, né? Dai, eu queria que você olhasse para as pessoas que estão... Olha no olho de quem está vendo você e deixa uma mensagem final aqui nesse nosso bate-papo, desse nosso encontro. Ai, que legal. Primeiro eu quero te agradecer, antes de olhar para lá, quero te agradecer pelo convite, foi muito especial estar aqui com você. Houve um transbordar aqui, te senti emocionado, te senti indo buscar muitas memórias aí, observei teu olho sem compreender e depois... Falando, entendi, faz sentido. Foi muito especial estar aqui com você. Aí entendi que era esse o tempo. Fiquei feliz que você gostou de receber esse livro. Que tomara, eu tenho certeza que ele vai edificar muito a tua vida. E para você que está assistindo, quero agradecer pela sua audiência. Muito obrigado por vocês terem estado aqui. Espero que de alguma forma eu tenha acrescentado valor aí na sua vida. E o que eu posso dizer é que eu desejo e declaro na sua vida uma vida de bênção, uma vida de provisão, uma vida de tranquilidade, de paz e uma vida de presença de Deus na tua vida. Sem Deus no centro da vontade das coisas, elas não vão andar como tem que ser feito. Então, acesse, eu digo que a gente tem que fazer um download do céu, né? A gente só faz download do céu quando a gente tem conexão com aquele que está com os arquivos. Então, se conecte com Deus para que Ele possa transformar, revigorar a tua vida. E se você está distante de Deus, se aproxime, irmã. Para de ser jaguar e vai ler a Bíblia. Boa. Você tem uma retórica impressionante. Gostei muito. Obrigada. E você tem um slogan também, né? Como é que você fala? Hello! Hello, queridas! Muito bem. Tem uma musiquinha também. Como é que é? Bom dia, queridinha, como vai? Tchá. Tem outra também, quando eu rezo com elas, eu oro com elas e falo, se você recebe, diga amém. Elas gritam, amém, escreve nos comentários daí. Muito bom. Bem infantil, Lloyd, mas elas nunca mais vão esquecer.
Querido, obrigada. Obrigado. Desejo que a sua vida seja abençoada, que esse Amém. lugar seja um tempo de mesa com muitas pessoas que possam contribuir para a nossa sociedade laranjeirense, mas também para outros territórios onde vocês vão avançar e vão chegar com um Amém. trabalho lindo Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigadíssimo mesmo. Gente, essa foi a Dailima Acreide, que falou conosco no 9 podcast desta segunda-feira. Até a próxima semana, gente. Aê!